com a palestra Prestação de Contas, responsabilidade do presidente da Câmara, relatórios de gestão fiscal, a instrução normativa número 028 do TCE Maranhão. Por favor. Boa tarde a todos. Seguindo o exemplo do professor Samuel Mello, eu vou interagir com vocês daqui de baixo, né? Eu já sou muito alto, se eu ficar lá em cima, talvez dê até torcicolo em alguns de vocês aqui olhando para cima. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite da Assembleia, do deputado Arnaldo Mello, do doutor Ivan Sarney, que muito bondosamente dirigiu a mim esse convite para tratarmos deste assunto. E este é um assunto que, além de ser relevante para o município, e durante o dia foram tratados vários temas relevantes para o município, para o trabalho de vocês com vereadores, esse aqui tem uma importância adicional, a meu ver, em razão de tratar de responsabilidade de presidente de Câmara especificamente. Então, além da repercussão que há no município do que nós vamos tratar, tem a repercussão na sua vida pessoal, tem a repercussão naquilo que pode acontecer na sua carreira, quando você exerce o mandato ou a função de presidente de Câmara. Nós vamos tratar, foi-nos dado, na verdade, esse tema, né? Esses temas, porque são vários, a gente vai tentar abarcar todos eles da maneira mais eficiente possível, no tempo que temos aqui. Prestação de contas, responsabilidade do presidente da Câmara, relatório de gestão fiscal e a instrução normativa número 28 do TCE. Como vocês já devem saber, está na programação, eu sou procurador do Tribunal de Contas e estou aqui dando a demonstração de como o Tribunal de Contas tem labutado nesse lado pedagógico, de procurar se aproximar do seu jurisdicionado, de procurar municiá-lo para que ele possa efetivamente fazer uma boa gestão. E não somente através de julgamento que acontece tantos anos depois. Vocês estão de parabéns por estarem aqui, interessados, buscando. Esse é um evento marcante, é o primeiro encontro, não é isso? Então, é o início de uma nova era, de aproximação do Legislativo e de preparação de vocês. Vamos, então, trabalhar com algumas considerações iniciais. E as primeiras que eu faço são as seguintes. A partir de dados que eu colhi no site da Secretaria do Tesouro Nacional, a gente pode calcular que os municípios do Maranhão, ou melhor, a função legislativa nos municípios do Maranhão em 2011 somaram em seus gastos aproximadamente esse valor aí. Mais de 600 milhões de reais foram gastos com a função legislativa nos municípios do Maranhão. Então, daí vocês podem ter uma ideia de quando estamos falando da responsabilidade do presidente de Câmara, que é, em cada município, o responsável por ordenar as despesas na função legislativa, né, por gastar o dinheiro dessa função legislativa, nós estamos falando de pessoas que, conjuntamente, são responsáveis por esse valor aí. E é um valor muito alto, né? É um valor considerável, que é gerido pelos presidentes de Câmara e que deve, então, que exige, então, tanto a responsabilização quanto o preparo desses gestores. Lá, eu já estou há alguns anos no TCE, e de vez em quando eu ouço o comentário, mas o TCE pega muito no pé de presidente de Câmara. Tem que pegar no pé de prefeito, porque prefeito é que gere muito dinheiro, o prefeito é que tem o grosso, e o tribunal fica se preocupando com o presidente de Câmara. Mas, a partir desses dados, a gente não vê que não é bem assim. Os presidentes de Câmara, no conjunto, eles também têm responsabilidade por valores vultosos. Né? E mais, são valores que, gastos, eles não redundam em produto, em serviço direto para a sociedade. É diferente do Poder Executivo. O Poder Executivo gasta, mas é para ofertar um produto para a sociedade. O Legislativo seria, na administração, atividade meio. Ele não gera um produto efetivo, um serviço para a sociedade. Então, o Legislativo ele é pago para funcionar dentro do município. Claro, tem sua função fundamental.
É através do bom funcionamento do legislativo que o serviço, os produtos necessários para a população vão ser viabilizados e cobrados e fiscalizados. Porque a função principal da Câmara é fiscalização, é o controle do Poder Executivo. Então, nós temos esse valor, a média chega a quase 3 milhões de reais. É evidente que isso não é para todos os municípios, né? Os municípios, para todas as câmaras, tem câmara que no ano todo executa 600 mil reais. Mas, de qualquer modo, 600 mil reais está compatível com o tamanho do município. E a Constituição Federal disciplina com muito rigor a atuação e as despesas do Legislativo Municipal. Uma vez assistindo uma palestra de um expositor, ele dizendo, e ele estava fazendo uma exposição, digamos, do lado, né, pesando para o lado dos presidentes de Câmara, ele dizia que a Constituição olha o presidente de Câmara como se fosse um ladrão em potencial, de tanta regra que impõe. Eu não chegaria a dizer que a Constituição Federal quase enxerga um ladrão, mas eu entendo a posição da Constituição Federal quando você precisa regular a atuação daquele que vai legislar em benefício próprio. Porque enquanto a lei orçamentária precisa ser, para o Executivo gastar, precisa ser aprovada pelo Legislativo, quem é que fixa o salário do vereador? É o próprio vereador. Né? O vereador, ele diz quanto o prefeito vai ganhar, mas o vereador diz quanto ele mesmo vai ganhar, quanto ele mesmo vai gastar durante o ano. Então, a legislação federal tem isso em mente. Eu digo, olha, eu preciso estabelecer limites bem fixados para que quem tem o direito de dizer o próprio salário não abuse. E por isso tem todas essas limitações aí. Ó. Tem o limite do número de vereadores. Se não tivesse, nós teríamos municípios que teriam um número de vereadores absolutamente incompatível com o tamanho do município. Diz que o subsídio dos vereadores deve ser fixado na legislatura anterior. E aí vocês devem se preocupar, porque o salário que vocês vão ganhar já tem que ter sido aprovado ano passado. Se não foi, vocês estão com um grande problema na mão. No máximo, vão poder só reajustá-lo para ter a recomposição da inflação. Mas uma lei agora, para essa legislatura, não é mais possível. Então, é preciso fazer isso. E qual é a ideia da Constituição Federal? Qual é? Muito clara. Quem vai dizer quanto vai ganhar o vereador da legislatura seguinte é o da legislatura anterior, para que ele não legisle em benefício próprio. Percebe? Então, são as amarras da Constituição. Limita o valor do subsídio dos vereadores, limita o total de despesa com remuneração de vereadores, limita o total de despesa do Poder Legislativo e limita o valor da folha de pagamento. Então, um monte de limite. Isso só na Constituição Federal. Ainda tem outros limites que estão na LRF e limites que pode ter na LDO também. Então, por que tudo isso? Porque presidente de Câmara gere dinheiro público. Porque ele tem responsabilidade. E porque, basicamente, no município, ele não é fiscalizado por ninguém. Então, tem toda essa limitação. Enquanto o prefeito ainda tem a fiscalização do Poder Legislativo, no município, o Poder Legislativo só fiscaliza a si mesmo. Né? Não é cabível o Executivo fiscalizar o Legislativo. Então, neste cenário de que o presidente de Câmara gere efetivamente dinheiro público, que há rigor na disciplina, é que surge a questão da prestação de contas e do dever de prestação de contas do chefe do Poder Legislativo Municipal. Não é só o prefeito que tem que prestar contas. Normalmente é a prestação de contas que é mais famosa, que tem maior repercussão, que acaba caindo na mídia. Mas não é só o prefeito que tem que prestar contas. Todo aquele que gere dinheiro público tem que prestar contas. Isso está na Constituição Federal e na nossa Constituição Estadual, mais especificamente ali, no artigo 151, parágrafo 3º, diz que aquele que administra bens ou valores dos municípios tem o dever de prestar contas. E essa é a razão pela qual o presidente de Câmara tem que prestar contas. Porque no seu ofício, né, no desempenho da sua função durante o ano, ele contrata, ele ordena despesa, ele faz pagamento, ele assina contrato.
Então, ele está administrando dinheiro público. E ele tem a obrigação de prestar contas em função dessa administração. Isso está na nossa legislação, na nossa Constituição estadual. E, além do mais, está na Lei 8.258, que é a lei orgânica do Tribunal de Contas do Maranhão, e diz, que está prevendo no artigo 11, que o prefeito, ou que o presidente de Câmara, tem o dever de prestar contas. Como? Ele diz, olha, tem o dever de prestar contas e só poderão, por decisão do Tribunal de Contas, ser liberadas dessa responsabilidade as pessoas indicadas, e ele diz, nesses incisos do artigo 7º. E nós transcrevemos o artigo 7º, que no artigo 2º, que no inciso 2º, melhor dizendo, diz que qualquer pessoa física que tem bens ou valores públicos administrados ou que sejam do Estado ou do município. Esses são jurisdicionados, eles se submetem ao TCE e, pelo artigo 11, eles têm o dever de prestar contas. E é por isso que todo ano, ritualisticamente, lá em abril, todo mundo tem que ir lá no Tribunal de Contas entregar a sua prestação de contas anual, para que o tribunal possa apreciá-la. E é por isso que o presidente de Câmara, e é em razão do presidente de Câmara gerir valores, bens do município, que ele tem o dever de prestar contas e não pode fugir desse dever. Porque ele é gestor no município. Se o prefeito é gestor, o presidente de Câmara também é gestor do município e tem que prestar contas. E no Maranhão, essas contas são prestadas perante o TCE. Alguns estados têm o Tribunal de Contas dos municípios, né? Tem o Tribunal de Contas do Estado e dos municípios. Mas aqui, no Maranhão, nós só temos um Tribunal de Contas. E este Tribunal de Contas é que recebe as contas dos presidentes de Câmara e tem a responsabilidade de apreciá-las e julgá-las definitivamente. É o tribunal que julga a prestação de contas do presidente de Câmara. Diferente da prestação de contas de governo do prefeito, que essa é julgada por quem? Vocês sabem, né? Pela Câmara. A Câmara é que tem a palavra final nas contas de governo do prefeito. Mas nas contas do presidente de Câmara, quem tem a palavra final é o Tribunal de Contas. É o Tribunal de Contas que julga. É o Tribunal de Contas que nem o Poder Judiciário pode alterar a decisão do Tribunal de Contas. Então, é o Tribunal de Contas que tem essa responsabilidade e é perante ele que vocês, presidente de Câmara, devem responder e enviar suas contas. O TCE é o órgão competente, como eu já falei, para julgar os tribunais de contas. Isso está na lei orgânica, no artigo 1º, que diz isso aí textualmente, que as contas devem ser prestadas anualmente pelo presidente da Câmara Municipal, do Legislativo Municipal. E esta competência já foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Alguns estados fizeram leis ou emendaram as suas constituições estaduais, retirando do Tribunal de Contas a competência para julgar os presidentes de Câmara e dando essa competência para outros órgãos. Mas aí entraram com ações diretas de inconstitucionalidade e o STF, pelo menos em 2 oportunidades, segundo a pesquisa que eu fiz, disse que essas leis são inconstitucionais. Quem tem competência para julgar presidente de Câmara é Tribunal de Contas. E aí nós chegamos, no ponto de que, se o presidente de Câmara ele tem o dever de prestar contas, eu preciso descobrir a forma por meio da qual essa prestação de contas deve ser prestada. E eu coloquei um singelo conceito de prestação de contas aí, que formulei, que a prestação de contas é o conjunto de dados e documentos que demonstram a destinação de recursos financeiros, execução de orçamento, de planejamento ou de situação conjuntural em determinado intervalo de tempo, decorrente da atuação daquele que é por estas coisas responsável. Então, a prestação de contas nada mais é do que um conjunto de informações que vão dizer como o dinheiro que aquela pessoa, pelo qual aquela pessoa é responsável, foi gasto, que resultados foram obtidos num determinado período de tempo. Esse é basicamente o conceito de prestação de contas. Quando um gestor vai até o TCE e entrega suas contas anuais, ele está entregando documentos que vão demonstrar como aquele dinheiro foi utilizado, como ele foi aplicado e quais os resultados que foram obtidos. Só que
muitas vezes se confunde o processo de prestação de contas com o conceito de prestação de contas. Isso eu coloquei até no encontro com gestores públicos que o TCE promoveu esta semana, e que eu tive a oportunidade de falar, de ser expositor lá também. A prestação de contas, ela não se resume a um processo. Você tem várias maneiras de prestar contas. A realização de audiências públicas é uma maneira de você prestar contas à população. Isso foi falado agora há pouco pelo professor Samuel Mello. Quando você faz uma audiência pública para dizer como foi a gestão fiscal, aquela audiência quadrimestral, você nada mais está fazendo do que prestando contas ao legislativo e à sociedade. Aquilo é uma prestação de contas, é uma maneira de fazê-lo. Também a publicação de relatórios, os mais diversos que sejam, são instrumentos ou maneiras, meios de você prestar contas. O Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, elabora relatórios de atividade trimestrais e disponibiliza na internet. Isso é uma prestação de contas para a sociedade. O Poder Legislativo pode fazer relatórios, fazer informativos, prestando contas à sociedade, de quais foram os trabalhos, quantas sessões foram realizadas, o que foi discutido durante um determinado período de tempo, no primeiro semestre, e divulgar isso para a sociedade. Isso é prestação de contas. Além do mais, portal da transparência também é uma maneira de prestar contas à sociedade, em especial à sociedade. Quando você divulga na internet, por meio eletrônico, as receitas e despesas, divulga os contratos que foram celebrados, divulga tudo no portal da transparência, você está prestando contas à sociedade. Isso é uma outra maneira. E agora, destaque, prestem atenção nisso daqui, uma maneira obrigatória a partir de maio deste ano. A Lei Complementar 131 de 2009 previu um prazo de 4 anos para todos os municípios, na verdade, os municípios com menos de 50 mil habitantes agora, 4 anos, para eles disponibilizarem na internet receita e despesa. Ou seja, se a lei é de 2009, quando é que o prazo acaba? 2013 agora. Então, é de maio, como a lei é de maio de 2009, o prazo acaba agora em maio de 2013. Isso significa que todos os 217 municípios do Maranhão devem ter na internet um portal da transparência a partir de maio deste ano. Todos. Isso inclui poder executivo e poder legislativo. Poder legislativo também vai ter que ter. Vai ser obrigado. O Tribunal de Contas vai cobrar. Eu tenho pessoalmente me empenhado nesta cobrança, entrado com representações contra os municípios, porque os municípios com mais de 50 mil habitantes já têm que ter, e infelizmente a maioria daqui do Maranhão não tem. Isso traz consequências para o gestor, que pode ser multado, mas também traz consequências para o município. Porque uma das sanções, em caso de descumprimento dessa obrigação, é que o município fica impedido de receber transferências voluntárias. Ou seja, se o seu município não cumprir essa obrigatoriedade, não tiver um portal da transparência, ele não vai poder receber convênio. Nem federal, nem estadual. Vejam a importância de providenciar isso rapidamente. E já há, a FAMEM tem produtos nesse sentido, a FAMEM é a Federação dos Municípios, e há outros produtos disponíveis também no mercado para cumprir essa obrigação. Vocês, Interleges eu não conheço, mas está aqui dizendo Interleges, que é uma instituição de apoio legislativo, federal. Então, corram atrás e não pensem assim, está em cima da hora. Não está em cima da hora, não. Vocês tiveram 4 anos. Tiveram 4 anos. E, por fim, uma das maneiras que nós relacionamos aqui é o processo de contas, que é um meio formal de prestar contas. E é desse que nós vamos falar. Ele foi bem para frente. Deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. O processo de contas, de prestação de contas anual. Este é o mais conhecido, o mais praticado, que são os documentos que vocês e informações que o presidente da Câmara tem que enviar lá para o TCE. Esse é o processo de prestação de contas anual. E a primeira observação que nós fazemos é que, embora ele seja um processo de prestação de contas anual, eu colocaria, ele é anual, mas não deve, a prestação de contas é anual, mas não deve ser preparada
no fim do ano. O que eu quero dizer com isso? A prestação de contas, ela é anual, ela representa a gestão de um ano inteiro, mas ela precisa ser elaborada, confeccionada, organizada no decorrer da gestão. Né? E não no fim do ano. Rapaz, acabou o ano, eu tenho que prestar contas daqui a 3 meses. Corre para fazer. Não. Se você fizer assim, vai sempre ter problemas. Você vai ter que gastar mais, você vai ter que pagar 2 vezes. Por quê? Porque você já pagou por um contador o ano todinho, só que ele não preparou sua prestação de contas, aí quando chegar no fim do ano, o que é que você vai ter que fazer? Ou vai ter que pagar ele de novo para fazer o serviço, ou vai ter que contratar outro para fazer. Essa é a realidade. E eu quero aqui ser o mais transparente possível com vocês na nossa conversa. Essa é a verdade. Isso é ruim para vocês. E tem mais. Se você não vai ser mais o presidente da Câmara, o que pode acontecer é que você vai ter que tirar agora do seu bolso. Né? Vai ter que tirar do seu bolso agora. Porque você não é mais gestor. Nem isso você vai poder fazer, jogar essa despesa para o Legislativo. Porque o Legislativo já pagou o contador. Aí, quando a mesa já foi eleita, normalmente é em fevereiro, não é? Janeiro, você tem que prestar conta em abril. Aí chega em março, cadê minha prestação de contas? Não está feita. Rapaz, cadê o contador? Ah, presidente, eu nem sou mais o contador da Câmara, já botaram outro no meu lugar. Agora, o senhor quer a sua prestação de contas? Então pague. Percebe como é? Mas por que isso acontece? Porque não fez como deveria ter sido feito. Não fez o ano todinho a prestação de contas, não se preparou, não cobrou do contador, não se preocupou, vai pagar o pato agora. Certo? Ou vai ficar inadimplente. E aí vai se tornar inelegível. Consequências sérias. Tá? A prestação de contas anual envolve uma quantidade considerável de documentos e informações. É um ano todo. Você paga muita coisa no decorrer do ano. Você tem servidores no decorrer do ano. Então, não adianta querer resolver tudo em 2 semanas antes de apresentar a prestação de contas. É muita coisa. Faça durante o ano. Faça concomitante à sua gestão. Vá separando a documentação. Vá tirando cópia. Vá colocando, está aqui, organizando, arquivando, montando as pastas, fazendo tudo certinho. Para, quando precisar prestar contas, entregar com facilidade. Ou agora, com o processo eletrônico, a gente vai falar disso, vá digitalizando tudo. Vá preparando tudo. Atualmente, os documentos do processo de prestação de contas estão definidos no anexo 2 da Gestão Normativa 25 de 2011. E nós vamos ver, resumidamente, esses documentos. E aí, eu defini a seguinte metodologia para a gente conversar sobre isso, para não ficar tão maçante para vocês dizer quais são os documentos. Eu vou dizer quais são, o que é, e vou dizer quais são os principais problemas que nós vemos lá, porque eu lido com isso todo santo dia. E é impressionante como os gestores cometem sempre os mesmos erros. Sempre os mesmos erros. Se esse cara fosse jogador de futebol, a torcida já tinha apedrejado ele. E sempre erra nas mesmas coisas. E propôs soluções para essas situações. Então vamos lá. O primeiro documento da lista é um demonstrativo de despesa, certo? Que vai destacar se os limites fixados pela Constituição Federal foram cumpridos. Quais são os limites? Aqueles que a gente falou agora há pouco. Né? Se obedeceu o limite do subsídio, de gasto com a folha, de despesa total, de tudo isso. Primeira coisa que tem que ser elaborado é um documento demonstrando que cumpriu todos os limites constitucionais aplicáveis ao gasto do poder legislativo. Certo? Quais são os principais problemas que a gente encontra? Primeiro, os limites são descumpridos. Esse é o principal. Eu nem coloquei. Ah, está ali. Os limites são desrespeitados. Eu botei por último, mas citei primeiro. Os limites são, com frequência, desrespeitados. O presidente de Câmara, aí é uma leitura minha. O que eu acho que acontece com o presidente de Câmara? Ele é muito pressionado pelos vereadores. Então, o que é que ele faz? Rapaz, dá dinheiro para esse pessoal. Esse pessoal quer verba de representação, dá a verba de representação para esse pessoal. Não aguento mais essa galera me cobrando isso daqui. Tem que aumentar o subsídio, aumenta o subsídio, mas não, o cara nem procura saber qual é o limite, porque o limite é com base no subsídio do deputado estadual.
Não, mas o pessoal quer ganhar igual a deputado estadual, então tem dinheiro, dá. Só que não é assim. Tem limite. E se você ceder, quem vai se dar mal no fim das contas? É você. Porque o vereador já botou dinheiro no bolso. Né? Está feliz da vida, mas as contas são suas. A prestação de contas é sua. Não é do vereador, não. E, na defesa, não adianta escrever. Eu desrespeitei porque o vereador fez greve. Isso não interessa. Né? Isso não é justificativa para o TCE. Tá certo? E não é só isso. As contas são suas e depois que elas forem julgadas, quem é que vai ficar inelegível? É o presidente. Né? O vereador ainda vai se eleger no lugar dele. Ainda vai. Então veja que talvez o seu vereador queira ele derrubar, ele tirar do páreo. Para os vereadores. Mas passem essa mensagem. Na verdade, deixa eu perguntar uma coisa. Eu estou sendo filmado aqui. Vai ficar na internet essa palestra? Pronto, está na internet a palestra. É só dizer, vereador, assista a palestra lá. Né? Melhor. Muito bem. Então, desrespeito desses limites, falando aqui de maneira bem vulgar, é caixão para o gestor. E, normalmente, ele erra na folha de pagamento e isso acontece, repercute na despesa total. E aí, por que ele já errou na folha de pagamento? Porque ele pagou um subsídio acima do limite, então você acaba de uma ponta a outra. Certo? Os 70% e tudo aí que vocês já sabem de cor, que não precisa nem explicar isso daí. Além do mais, é muito comum erro na apuração dos limites. Às vezes, o cálculo é feito errado. Você pega, porque você tem que fazer os cálculos muitas vezes com dados do executivo. E você pega os dados errados, calcula errado, passou o ano todinho gastando errado. Um erro muito comum. O gasto é feito com base na receita do exercício anterior. Então, se você gastar com base no exercício presente, você pode exceder o limite. E mais, além do mais, nós temos a questão de que muitas vezes o executivo não dá os dados, né, para fazer o cálculo. Se você não tem os dados do executivo, vá no TCE. O TCE pode fornecer esses dados para você calcular certo. Saiba, entenda também a classificação de despesas, algo muito comum. A conta com folha de pagamento não inclui gasto com advogado e contador. Né? Muito comum. Se vocês lidam, muito comum. Só que, normalmente, a Câmara faz as contas sem incluir gasto com advogado que é contratado, e com contador que é contratado. Só que isso entra nos 70%. Quando chega lá no TCE, a gente faz as contas e diz, esqueceram. Isso aqui, ó, entra. E aí o cara estoura o limite. Por quê? Isso já tem consulta, isso está no manual da STN, essas despesas entram. É despesa com o pessoal. Tá certo? Certo? Eu estou vendo muita gente querendo fazer pergunta, só que eu cheguei atrasado e eu não sei como é que vai ser aqui. Vai ter momento para pergunta? Não, né? Eu convido todos vocês a ir lá no meu gabinete no TCE, então, para tirar todas as dúvidas. Ou por e-mail, tem o Facebook ali, ó, vocês podem entrar pelo Facebook e tirar dúvida. Ou conversar depois ali fora, porque eu tenho que cumprir o protocolo, tá certo? Do evento aqui, vocês vão me perdoar. Muito bem, qual é a sugestão? Verifiquem os dados que constam lá no TCE, verifiquem as informações do TCE, saibam o que é que entra, o que é que não entra. Façam isso no decorrer do ano. Não espere fechar o ano para depois correr atrás disso, não, porque aí o leite já derramou. Outro, documento, relatório sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, que é um texto de autoria do presidente da Câmara relatando o que aconteceu. Quais são os principais problemas? Normalmente o relato é genérico. A gente vê que é uma coisa que foi feita por fazer. Os fatos não estão de acordo com os documentos. Por exemplo, o cara diz, foram cumpridos todos os limites. Está lá no texto dele. Mas as contas dele estão dizendo exatamente o contrário. Não foram cumpridos os limites. Certo? Não detalha contratações. É interessante você dizer quem foi contratado, tanto pessoal quanto despesas, com contrato com obra pública, tudo isso. Isso deve entrar no seu relatório. A sugestão vejam os documentos na prestação de contas para fazer o relatório.
Redige um relatório com base no que está na prestação de contas. E não com base no que está na sua memória ou alguma coisa desse tipo. Outro documento, demonstração da execução orçamentária da despesa e relação dos créditos adicionais abertos em favor da Câmara Municipal, acompanhada das cópias dos respectivos decretos. O orçamento da Câmara, ele é executado exatamente do mesmo jeito que o orçamento do Executivo. Eu tenho o orçamento na lei orçamentária, preciso ter o cronograma de desembolso, eu vou ter os decretos de abertura, tudo isso. E esse documento serve para isso, né? Mostrando a movimentação das dotações orçamentárias. Quais são os principais problemas? Normas com indício de montagem. Como assim? Vem um decreto, aí o decreto está com o timbre da Câmara Municipal. Ora, se o timbre do decreto é da Câmara Municipal, não foi o Executivo que fez. Então, alguém, na hora da prestação de contas, montou isso, colocou lá para poder cumprir. Só que o tribunal, evidentemente, não vai aceitar uma coisa dessa. Ou ainda, usurpação da competência do prefeito municipal, muito comum também. O decreto de abertura de crédito é assinado pelo presidente da Câmara. Isso não existe. Quem abre crédito orçamentário no orçamento é o prefeito, mesmo sendo a dotação orçamentária da Câmara. Então, isso mostra para a gente também que não houve execução orçamentária devida, né? Houve até uma usurpação de competência na hora de abrir o crédito. O ideal é que o crédito, a dotação seja bem feita, a LOA seja bem feita, tenha dotações específicas para facilitar na hora da utilização dessas dotações. E aí a sugestão é acompanhar o orçamento, para que ele seja bem confeccionado, e manter contato com o Poder Executivo, porque se você precisa usar a dotação orçamentária e o Executivo tem que tomar algum ato, tem que tomar alguma providência, você tem que ter contato com ele. Você tem que fazer com que os atos sejam praticados. Comprovante de repasse, são os documentos que registram o valor repassado pelo Poder Legislativo. Tem que enviar isso porque é a comprovação de receita da Câmara. Quais são os principais problemas? A ausência, é muito comum não irem os comprovantes de repasse, né? O presidente da Câmara simplesmente não apresenta os comprovantes de repasse, e isso impossibilita o cálculo das receitas da Câmara, ou prejudica, porque o TCE tem jeito de calcular, ele vai nas contas do Executivo. Se você não disse o seu repasse, eu vou nas contas do Executivo, que lá tem dizendo, nas contas do Executivo, quanto repassou para a Câmara. Mas, eu coloco aqui, ó, os principais problemas são ausência, valores não correspondem ao apresentado pelo prefeito, muito comum. Eu tenho um guia dizendo que o repasse foi 20 mil mensal, mas o prefeito lá nas contas dele colocou que repassou 300 mil. Então, no fim das contas, as coisas não batem. Tá? E aí, qual é a sugestão? É receber o repasse através de conta bancária. Porque você tendo essa transferência bancária, e aquilo já é a sua guia de repasse. No máximo, você vai ter que confeccionar um recibo para instruir o processo de recebimento. Mas não vai ter erro, não vai ter dúvida com relação ao que você recebeu, ao que foi repassado mensalmente. Processos licitatórios, notas de empenho, ordem de pagamento, comprovante de despesas, tudo isso precisa ter na prestação de contas do presidente da Câmara. São os documentos referentes ao processamento das despesas, mostrando que todos os estados previstos em lei foram observados. A Câmara ela tem que contratar. Se ela tem que contratar e esse valor é acima do limite legal, o que ela tem que fazer? Licitar. Ela vai ter que licitar. Ou se vai dispensar, tem que fazer um processo de dispensa também, né? Muito gestor acha que porque a despesa pode ser feita por dispensa, não precisa de processo nenhum. Ah, eu vou só comprar, vamos supor, um computador. É R$2.000, então compra. Não é assim, você precisa do processo de dispensa. Dispensa com base no valor, tal. Bota lá o orçamento, tudo certinho, faz, instrui e manda o despacho para comprar. Você tem um processo de dispensa também. Exato, você tem que justificar. E isso, no processo é que vai constar essa justificativa. Então, eu preciso desse processo. E mais, esse processo licitatório, ele deve ser efetivamente feito. E não montado para prestação de contas. Certo? Porque pessoal, TCE tem muitos problemas.
Mas um dos problemas que o TCE não tem é burrice. A gente sabe quando o processo é montado. A gente sabe. E na prestação de contas, se passar na unidade técnica, antes, passa no MP, passa em mim. E eu sei também quando o processo é montado. Tá certo? Então, façam a execução, façam o empenho, liquidem da maneira certa, paguem certinho. Vocês não vão ter problema. Quais são os principais problemas? A ausência, eu não tenho processo licitatório, ou não são observados os estágios obrigatórios, às vezes eu até tenho processo, mas foi pago sem empenho, ou foi pago sem a ordem de pagamento, e mais diversas falhas, ou os comprovantes são inidôneos. Eu tenho um comprovante que a gente vê que foi montado, que estão rasurados, que foram feitos apocrifamente. A gente sabe dessas coisas também. E nós temos sistema para cruzar a informação. Cruzar com a informação da Secretaria de Fazenda, cruzar com a informação do município. A gente faz esse tipo de cruzamento também. A gente cruza com a informação do livro diário, cruza com a informação de extrato bancário, tudo isso. Nós fazemos o nosso trabalho. E vocês têm que fazer o de vocês. Tá? Qual é a sugestão? Não atropelem o procedimento fixado em lei. Há um procedimento... É burocrático? É chato? Mas está na lei. Tem que cumprir. E verifiquem o documento do fornecedor antes de pagar. Porque se o fornecedor ele é de serviço, mas ele entrega para você um recibo e é uma empresa, não pague. Me traga a nota fiscal de serviço. Exija a nota fiscal, você tem que conferir. Ou o setor responsável lá da Câmara tem que conferir. Não é possível fazer o pagamento de qualquer maneira. É uma obra pública? Olha, o pedreiro está aí, ele terminou o serviço. Quanto é que eu devo para ele? Paga. Não, tem que fazer a medição. Tem que ter o documento do termo de recebimento. É assim que se trabalha. E trabalhando assim, o gestor não tem problema. O que mais? Livro diário e razão são livros contábeis obrigatórios que registram a escrituração e movimentação de despesas e receita. O principal problema, inconsistência nos lançamentos. Por quê? Muito comum. O contador não escritura os livros no decorrer do ano. Ele não faz. Aí, quando tem que prestar contas, aí ele sai marretando tudo, dando um jeito, inventando, trazendo documento para poder fazer. E apresentar os livros. Então, qual é a sugestão? Prefiram profissionais comprometidos. O contador ele tem que ser comprometido. Tem que ter conhecimentos técnicos para fazer o trabalho. E façam também... Cumpra a obrigação de vocês. Forneçam a documentação necessária. Porque, às vezes, o contador é comprometido. Aí ele chega para o prefeito, diz, prefeito, eu tenho que fazer o balancete. Cadê o documento? Não sei não. Tem que ter a documentação, porque o contador não faz milagre. Para ele escriturar, ele tem que ter a documentação. E se ele é um bom contador, ele só vai escriturar o que ele receber. O documento que ele recebeu. Extratos bancários. Tem que ter os extratos bancários. E qual é o principal problema? É a ausência. Por quê? Muitos municípios alegam, não tem banco no meu município. Muitos municípios alegam isso. E aí dizem que fazem toda a transação em dinheiro vivo, em espécie. Isso é um problema sério, isso expõe tanto o gestor quanto a Câmara à atuação de bandidos, que pode ser roubado. De vez em quando a gente ouve dizer de um presidente de Câmara que viajou e pegou dinheiro para pagar a folha, quando voltou foi assaltado no caminho. E, além do mais, isso é evidente, permite desvios. É óbvio que isso é usado como maneira de desviar. Se eu tenho dinheiro vivo na mão, fica muito mais fácil eu inventar despesas. Minha sugestão, e desde que o Banco do Brasil agora tem uma associação com os Correios, que tem um banco postal, a malha de atendimento bancário no Maranhão melhorou muito. E eu fiz pesquisa ontem e, segundo o Banco Central, apenas 6 municípios no Maranhão não têm atendimento bancário ainda. Só 6. No seu município, se não for um desses 6, tem algum posto de atendimento. Então, é a grande maioria. 211 municípios têm. Tá? Se você não sabia, então, aí é o que eu botei aqui. Entre em contato com o Banco Central e descubra onde é que está tendo atendimento bancário no seu município. Relação de restos a pagar. É uma lista de despesas que no fim do ano
foram ao menos empenhadas, mas não foram pagas. Quais são os principais problemas? Diverge de outros documentos enviados. Eu tenho toda a escrituração, tenho as notas de empenho, as ordens de pagamento, quando eu vou conferindo, não bate com o que está escrito lá no resto a pagar. Significa que o resto a pagar foi feito aleatoriamente. Não levou em consideração efetivamente aquilo que foi pago, todo o processamento da despesa. A sugestão é controle a execução do orçamento e os pagamentos durante o ano. Relação de bens, é uma lista de bens móveis e imóveis que estão sob guarda da Câmara Municipal. Embora a Câmara Municipal não possa ter bens imóveis no seu nome, ela é responsável por bens imóveis, muitas vezes através de contrato de comodato, através de aluguel, através de contrato de usufruto. Então, tem que dizer quais são as listas de bens que estão sob a sua guarda. Quais são os principais problemas? Divergência em relação aos anos anteriores e divergência entre o processamento de despesa. Eu faço a minha lista, mas eu não levei em consideração o que o gestor do ano passado listou. E aí dá divergência. Porque ele disse que na minha Câmara tem 10 computadores. Aí quando eu faço a minha lista desse ano, eu boto um computador, que foi só o que eu comprei naquele ano. Ora, está dando divergência. Cadê os outros 10? Se você não fizer isso, o que eu, fiscal, interpreto? Vamos lá. Hein? O que eu vou interpretar? O gestor anterior disse que tinha 10. Você está dizendo que tem um. O que eu vou entender? Não, que você deu sumiço em 9. Né? Se o do ano passado... Ora, eu sou Ministério Público. Certo? Eu sou Ministério Público. O gestor do ano passado disse, eu saí deixando 10 computadores. Aí o gestor seguinte diz, não, aqui só tem um. E os outros 9? Onde é que foram parar? Certo? Então se preocupem com isso. Não, porque ele declarou que tem 10. Você tem que conferir. Entendeu? Você tem que conferir. Tu vai receber? Não tem 10? Avisa logo para o TCE. Avisa para o Ministério Público. Ó, a prestação de conta diz que tem 10, mas não tem 10, não. Não encontrei nenhum. Entendeu? Não, eu não vou. Ó, me mostrar a placa ali que eu tenho 10 minutos. Se eu for responder pergunta de vocês aqui, eu não vou para frente. Mas entenderam? Você é gestor. Pessoal, a gente faz isso no dia a dia. No dia a dia. Se alguém diz, olha, eu botei 10 pães nesse saco aí. O que é que eu tenho direito de consumidor como fazer? Conferir. Ora. Tá certo? Mas você tem que, na hora que assumir, dê um giro lá e veja o que é que tem lá. Faça um registro. Lavre um auto, bota ele para assinar. Entendeu? Você tem que tomar providência de você. Você é gestor. Aceitou. Quem não pode, com pote não pega na rodilha. Você aceitou ser gestor? Agora se vire. Melhorar o controle. Norma disciplinando remuneração e cargos, também muito comum a ausência dessas normas. Não tem norma fixando o subsídio do prefeito. Não tem norma criando os cargos do município. Fixando a remuneração, do município não, da Câmara. Fixando a remuneração dos assessores. Aí o cara diz, não, lá todo mundo ganha um salário mínimo. Sim, mas cadê a lei que diz que todo mundo ganha um salário mínimo? Você precisa de legislação. Na administração pública, tudo isso é fixado por lei. Então, eu preciso dessa legislação. As normas, às vezes, não atendem às exigências legais. Por exemplo, criar cargo através de resolução não é permitido. Eu só crio cargo através de lei. Então, eu preciso de uma lei criando os cargos da Câmara Municipal. Qual é a sugestão? Manter um arquivo com as normas e identificar e elaborar as normas que não existem. Se eu assumo, tem 10 assessores lá, um para cada vereador, e eu não tenho uma lei criando esses 10 cargos, eu tenho que providenciar, regularizar isso. Para que, quando eu vá prestar conta, esteja tudo certinho. RGF, que a gente vai falar mais adiante, especificamente, documentos do contador, que é a comprovação do contador de vínculo e de habilitação. Normalmente, a ausência desses documentos, ou o contador não ocupa um cargo, é muito comum essa irregularidade, que o contador ele é contratado. Mas a legislação estadual exige que o contador ele seja do quadro. De preferência, concursado, efetivo. Certo? Relação dos responsáveis e servidores, que é uma lista das pessoas remuneradas pela Câmara, dos servidores ou dos que guardam e gerenciam bens. Os principais problemas são a ausência ou divergência com outros documentos. Também é necessário melhorar o controle.
e fazer as contratações devidas. Balancetes financeiros mensais são as demonstrações exigidas na 4320. Os principais problemas são a ausência ou que não atende os requisitos legais. É muito comum o erro do presidente achar que só o executivo que tem que fazer o balanço dele. Que ele não precisa, que o legislativo não precisa fazer o balanço, os balancetes mensais. Precisa, sim. Tem que fazer os balancetes financeiros. Então, com um profissional comprometido e com fornecimento da documentação necessária, dá para fazer esses balancetes. E aí, a instrução normativa, a gente falou de todos os documentos que devem vir na prestação de contas, resumidamente. E aí, a gente vai entrar na instrução normativa 28, que é a norma do ano passado que disciplina o processo eletrônico de prestação de contas anual. Por quê? Porque a partir desse ano, vocês não vão levar mais papel lá para o Tribunal de Contas. Vocês vão levar tudo em mídia digital. Tá certo? Vocês precisam, então, providenciar, preparar-se para isso, avisar o contador, avisar aquele que vai auxiliar você na prestação de contas, porque a prestação de contas passou a ser em meio eletrônico. E, para isso, os gestores devem se cadastrar no TCE para receber uma senha ou /assinatura eletrônica para acessar o processo. Porque o processo também vai ser eletrônico. Vocês vão entregar a documentação, nós vamos fazer o upload, né? Nós vamos captar a documentação, formar um processo eletrônico que vai ser semelhante ao processo do juizado especial aqui no Maranhão, do Projude, que é tudo eletrônico. Tudo eletrônico. Você acessa pela internet, você tem consulta, até no nosso caso, as petições não. Os documentos serão, as petições não vão ser online, mas elas vão ser digitalizadas e inseridas no processo eletrônico. Então, aquela modalidade em papel não vai mais existir para as prestações de contas a partir desse ano. O trâmite do processo será eletrônico, não haverá mais autos em papel, não vai ter mais. Essa já houve a transição, né? Porque alguns anos atrás vieram as normativas 25 e 26, que previam a entrega de parte da documentação assim, mas agora a transição vai ser finalizada para que seja tudo eletrônico. A defesa será apresentada em meio eletrônico e digital. Vocês vão apresentar a defesa lá, mas vai ser através de meio eletrônico. A petição também vai ser feita a captação eletrônica e inserida, autuada eletronicamente. Todos os atos do tribunal serão em meio eletrônico e o recurso será apresentado da mesma maneira. Relatório de gestão fiscal. É um relatório da LRF que demonstra, ele é exigido, não é opcional, ele é exigido, obrigatório pela LRF, e que contém informações sobre despesa com pessoal, dívida e operações de crédito. No caso das câmaras, basicamente, despesa com pessoal, porque Câmara não faz operação de crédito e Câmara não assume obrigações, que seriam as dívidas, certo? Ela deve ser apresentada pelo presidente de Câmara, o presidente de Câmara deve elaborar e assinar um RGF próprio. Isto quer dizer que, isso está na LRF, o RGF do Executivo não aproveita ao Legislativo. Isso é um engano também muito comum. O presidente, o presidente da Câmara informa, né, das informações de despesa de pessoal para o Executivo fazer o RGF dele, aí o Executivo faz e ele pensa, já não tem mais obrigação nenhuma. Não é assim que funciona. O presidente de Câmara tem que fazer o RGF dele, ele assinando. O RGF que vai ter as informações de despesa com o pessoal da Câmara e só da Câmara. Ele é obrigado a fazer isso. O conteúdo desse RGF está definido no artigo 55 da LRF. O que deve estar contido está lá, textualmente, na lei. Além do mais, além da lei dizer qual é o conteúdo, aqui embaixo, nosso comentário é embaixo, que o passo a passo para a confecção do RGF está no Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional disponível na internet. Lá tem os modelos, lá tem o passo a passo, dizer como você fazer cada apuração, o que é lançado em cada verbete, em cada linha, tem tudo como fazer lá. Pesquisem no Google e vocês vão encontrar esse manual que está disponível em meio eletrônico. E o seu contador ou aquela pessoa responsável na Câmara tem que conhecer também, para que possa elaborar adequadamente o RGF.
E ele deve ser publicado, como está ali em cima, a cada 4 meses, obrigatoriamente para municípios com menos de 50 mil habitantes, e a cada 6 meses, obrigatoriamente para municípios com menos de 50 mil habitantes. Mas, facultativamente, pode, para os municípios com menos de 50 mil, ser quadrimestral também. Né? Pode ser quadrimestral. É uma opção sua de gestor. Eu não quero publicar de 6 em 6 meses. No caso dos que tiverem menos de 50 mil. Eu quero publicar de 4 em 4 meses. É possível também. Mas tem que ser publicado. Essa publicação, ela deve ocorrer, inclusive, por meio eletrônico. Isso está textualmente na LRF. Então, o seu RGF tem que estar disponível na internet, ainda mais com o portal da transparência, que é de disponibilização obrigatória. Também deve ser enviado ao TCE por meio eletrônico, não basta só publicar. Você tem que enviar para o TCE. E o sistema que é utilizado é o Finger. Né? Vocês enviam esses relatórios para nós lá, para que nós possamos fazer o controle também. E se não publicar o RGF, tem uma penalidade. O presidente da Câmara é punido com a multa de até 30% da remuneração anual. É uma multa pesada. Né? É uma multa pesada. Por quê? Porque você tem que publicar. Porque você tem que fazer o RGF. Essa é a ideia. Tem que ser feito. E as considerações finais? Que uma gestão bem feita requer pessoas e estrutura. Você não vai conseguir ser gestor sozinho. Se você é presidente de Câmara, não dá para você fazer tudo. Além do mais, as ferramentas eletrônicas devem ser utilizadas. Nós estamos num cenário já que eu tenho que trabalhar com computador. Eu tenho que trabalhar com ferramenta eletrônica. Até o processo agora é eletrônico. Então, a metodologia do papel já está ficando superada. Você tem que se atualizar. Você tem que buscar as ferramentas que sejam indicadas atualmente. E, além do mais, por fim, o presidente de Câmara não é só vereador. Ele é também gestor e não pode fugir da responsabilidade. Ele é gestor, presidente de Câmara, ele é vereador, sim. Mas, a partir do momento que ele tomou posse como presidente de Câmara, ele também é um gestor público. E ele responde como tal. Ele tem responsabilidade criminais, ele tem responsabilidade administrativa, ele tem responsabilidade civil, ele tem responsabilidade porque ele é gestor. E todo presidente de Câmara precisa estar ciente disso. Que os atos dele podem ser, e isso foi dito na exposição anterior, podem ser chamados para serem punidos a qualquer momento. Por quê? Porque hoje os órgãos de controle, pessoal, estão se aperfeiçoando. Estão melhorando, estão trabalhando melhor. Então, vocês têm que trabalhar melhor também. Agradeço. Fico à disposição de vocês, tanto pelo nosso Facebook, quanto lá no TCE. Espero que tenha ajudado para que, no decorrer desse ano, vocês possam fazer boas gestões e eu possa, daqui a alguns anos, ter o prazer de emitir um parecer pela regularidade das vossas contas. Muito obrigado. É o primeiro encontro dos presidentes de câmaras municipais do Maranhão. Convidamos agora o senhor Carlos Eduardo Lula, consultor jurídico da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, com a palestra Processo Legislativo, Iniciativa das Leis Municipais, Prerrogativa da Câmara Municipal na elaboração das leis, Sanção e veto do Executivo, Competência privativa, concorrente e supletiva. Obrigado. Boa tarde. Quero aqui, primeiramente, ao momento em que parabenizo o presidente Arnaldo Melo pela realização do encontro, agradecer o convite do doutor Ivan Sarney, que muito gentilmente ofereceu a oportunidade de estar falando com vocês durante essa tarde. Quero também aqui falar em nome do meu amigo Jairo, de longa data, não é, doutor Jairo? Ainda fomos companheiros do mesmo concurso para o Ministério Público de Contas, mas o destino me fez estar aqui na Assembleia Legislativa hoje. Né? Naquele concurso, salvo engano, foram 4 vagas, eu acho que eu fiquei em 6º. Né? Essas 4 vagas foram chamadas, mas eu não teria nem idade para assumir o cargo à época.
porque já exigia os 3 anos de formado, não tinha ainda esse tempo. De toda sorte, eu queria começar com vocês com uma provocação para o doutor Jairo. Ele começou a palestra dele dizendo que o Legislativo não oferecia, por assim dizer, um produto para a sociedade. E eu digo para vocês, a primeira coisa que eu digo, não, Jairo, não é assim não. O Legislativo oferece sim um produto para a sociedade, e esse produto é difícil demais de ser produzido. O Legislativo não só fiscaliza o Executivo, mas produz, sobretudo, as leis. E é sobre a produção de leis que a gente vai estar falando aqui essa tarde. Tá certo? Então, a gente vai estar falando sobre o Poder Legislativo Municipal e os desafios do devido processo legislativo. Pois bem, os desafios do Poder Legislativo. Ainda hoje pela manhã, a gente teve a palestra do Dr. Ney Belo, que falava sobre como, do século XVIII para cá, a gente tem uma outra configuração da divisão dos poderes. Se no século XVIII, e aí a gente pode cunhar com Montesquieu, a divisão dos poderes, ela era quase estanque, em que o judiciário julgava, o legislativo legislava e o executivo produzia políticas públicas, de lá para cá as coisas não se definem mais dessa forma, não se definem mais desse modo. Hoje, sobretudo, basta olhar a palestra do Jairo para entender que estar vereador é muito mais complexo do que apenas tão somente produzir legislação, produzir leis. O legislador hoje, ele é um gestor, e cada vez mais que a sociedade se torna complexa, mais há necessidade de se ter uma atuação eminentemente profissional. Hoje, ser legislador não permite mais amadorismo na gestão pública, porque, no fim das contas, se a gente não pensar no produto da sociedade, já que a sociedade não vai ter um produto tão bom quanto um legislador fosse profissional, eu posso pensar na própria consequência pessoal. Hoje, principalmente depois de 88, com o fortalecimento do Ministério Público de Contas, uma má gestão minha me encaminha para passar o resto da vida respondendo a ação penal, a ação de improbidade administrativa e ficar ficha suja, ficar inelegível. E isso é algo que, infelizmente, ocorre com muita frequência ainda. Daí a importância desses encontros para que a gente possa, justamente, tentar corrigir essas falhas. Porque, de fato, ainda que a gente deixe de lado a corrupção, o número de processos em que há desaprovação de contas, não por má fé, mas por desconhecimento da regra a ser seguida, é enorme. E é isso que a gente tem que tentar diminuir. Pois bem, e qual é o desafio do Poder Legislativo hoje? E aí eu uso um autor português, José Joaquim Gomes Canotilho. Ele diz: a princesa não precisa mais dormir 100 anos para perceber que sua volta tudo mudou. Hoje a princesa, se ela dorme 100 anos, ela não vai entender o mundo em que ela vive. Mas no conto de história infantil, apenas 100 anos depois, ela percebia que o mundo tinha mudado. Hoje, em uma semana, tudo mudou. Como é que o legislativo vai se adaptar a essa nova sociedade? E aí, para a gente não usar um exemplo municipal, um exemplo estadual, eu cito um exemplo de nível federal. Como é que o legislativo vai se permitir algumas discussões que são necessárias e que levam tempo numa sociedade como a nossa? Vejam vocês o projeto do Código Civil. O Código Civil tem 10 anos, o novo Código Civil. Mas ele demorou 30 anos nos debates no Poder Legislativo. Sabe o que aconteceu? Quando ele foi aprovado, ele já estava velho. O Legislativo tem de pensar hoje é que ele é um espaço, sim, de debate, ele é o poder que representa a liberdade, ele é o poder que mais representa a sociedade, mas é, sobretudo, entender que hoje a população quer a palavra, quer poder também estar dizendo, quer poder também estar falando. Dou o exemplo da Assembleia Legislativa do Maranhão. Ao tempo da sessão, ela está passando na internet. E as redes sociais, as pessoas já estão comentando ao mesmo tempo em que a sessão ocorre. O que o Legislativo tem que pensar hoje é como, diante dessa nova realidade, eu posso inserir
essa palavra da população para otimizar o meu trabalho? Como é que, diante desses novos desafios que se colocam, dessa sociedade que não precisa mais esperar o jornal do outro dia para saber o que aconteceu, porque ela está ligada ao mesmo tempo em que ocorrem os eventos, como é que eu posso aproveitar esse mecanismo riquíssimo que se abre para melhorar o trabalho do próprio Poder Legislativo? Esse também, com certeza, é uma pauta para que se leve adiante, para que se leve avante. Como é que eu vou utilizar esses novos mecanismos de democracia, porque é sobretudo democracia, a participação que se faz no Facebook, a participação que se faz no Twitter, um debate que se faça numa rede social. Como é que eu vou aproveitar isso para melhorar o trabalho do próprio Poder Legislativo, aceitando sugestões, realizando audiências que não precisam mais ser presenciais, mas podem acontecer no mundo virtual. Então, é com esse desafio que a gente começa. E aí, só para finalizar, hoje, esse vazio do Legislativo da União, esse espaço de poder deixado, nos leva a um superpoder, ou quase um superpoder, que é o Poder Judiciário. Hoje, os principais temas que são debatidos pela sociedade não estão mais no Legislativo, mas durante algum tempo foram todos eles decididos no Judiciário. Células-tronco, união entre pessoas do mesmo sexo, fidelidade partidária. E aí a gente pode pensar, dentre tantos outros, são todos temas que deveriam ter sido fruto de debate do Poder Legislativo, mas que foram decididos pelo Poder Judiciário. E aí com todas as suas imperfeições. Por quê? Porque o Poder Judiciário, ele não é feito para produzir norma. Ele é feito para julgar. Quando se abre espaço, e aí a gente volta de novo à palestra do Ney Belo, o poder ele não deixa espaço vazio. No momento em que o Legislativo não consegue realizar consensos e permite que o Judiciário se sobreponha, a resposta do Judiciário vem. Nem sempre é a melhor resposta. Vejam só o exemplo da fidelidade partidária, que todos aplaudiram. Mas o que resultou a fidelidade partidária? Um monstro. Por quê? Hoje a gente tem a formação de inúmeros partidos políticos no Brasil, apenas tão somente com o intuito de se criar uma janela para a saída. A cultura de se sair do partido para se tentar conseguir uma agremiação que me permita ser eleito de forma mais simples, não mudou. Então, a gente tem, do ano para cá, nesse último ano, criação de 4 partidos políticos. A gente tem mais agora a rede, criando. O que é isso, se não fruto da fidelidade partidária, da resolução de fidelidade partidária, criada lá no ano de 2007. Então, isso é algo também para o Legislativo pensar, porque no momento em que ele deixa espaço para que outro poder venha e tome e ocupe aquele lugar de debate, a gente vai ter uma solução, mas nem sempre a solução adequada para resolver o problema. E a história mostra, todas as vezes que o Legislativo não consegue dar solução para os problemas da sociedade, a gente enfrenta uma grave crise no Brasil. Em 64 foi desse jeito. O Legislativo não conseguiu mais mediar a crise e a gente teve o que aconteceu, o golpe. E a gente teve um grande período sem democracia. Mas todas as vezes que o Legislativo não consegue mais dar respostas, a gente enfrenta momento de crise. Aqui, por conta do tempo, a gente não pode falar, mas a gente pode pegar de 1891 até 1988. Todas as grandes crises pelas quais o Brasil passou, elas foram mediadas pelo Poder Legislativo. Quando ele não conseguiu dar resposta, a gente teve o rompimento. Pois bem, vamos falar aqui do devido processo legislativo. Afinal de contas, o que é isso? O devido processo legislativo, ele é decorrência de um direito fundamental, previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, o devido processo legal. O devido processo legal, na verdade, é a garantia que eu tenho de que os procedimentos a serem seguidos não serão de surpresa.
eu já saberei de antemão o rito que eles devem seguir e o caminho a ser traçado até o final. A garantia do processo legal, do devido processo legal, ela não está só no Poder Judiciário. Eu não posso ter um processo de afogadilho. O processo segue um rito já pré-determinado antes daquele fato acontecer. Assim também acontece no Poder Legislativo. As leis, as medidas provisórias, as emendas à Constituição, elas seguem um rito pré-determinado. Eu não posso aprovar uma emenda à Constituição de qualquer jeito. Está aqui, doutor Mano, para aprovar. Há quantos anos ele não trabalha com isso aqui no âmbito da Assembleia? Da mesmo modo, a medida provisória. Há uma resolução só para tratar do rito das medidas provisórias dentro da casa. As leis ordinárias, as leis complementares, cada um exige um rito específico. E o devido processo legislativo, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de dizer que é um verdadeiro direito fundamental. E por ser um direito fundamental, é possível, inclusive, eu ir ao judiciário, tentar alegar a inconstitucionalidade da lei, por ela ofender a esse direito fundamental, o devido processo legislativo. Dou um exemplo para vocês no caso dos royalties. Os parlamentares foram ao Supremo Tribunal Federal dizer que o Congresso não estava a seguir o devido processo legislativo, porque haveria vetos que não teriam sido votados, que deveriam trancar a pauta. Obviamente, o Supremo já deu uma solução e pôde-se deslanchar isso, porque os vetos não eram votados já há muito tempo. E aí a solução também, uma solução política do Supremo, que tinha de olhar a realidade. Mas, se paralisar todas as duas casas legislativas, por conta de quê? Por conta de um princípio, o princípio do devido processo legislativo. Pois bem, para a gente pensar o devido processo legislativo, e a gente pensar o processo legislativo no âmbito municipal, a gente tem que saber, primeiro, que a Constituição de 88 ela foi um tanto quanto injusta com os municípios e com os estados também. Por quê? Porque ela deu competência, sobretudo, à União. A União não só arrecada mais, a União legisla sobre praticamente tudo. E também tem competência administrativa sobre praticamente tudo. Vejam só vocês, a União dispõe de competência material exclusiva no artigo 21, de competência privativa no 22 e de competência comum com estados e municípios no 23. Só sobram mais 2 artigos para tratar de competência legislativa na Constituição. Então, vejam só vocês, se a gente pensar direito eleitoral, direito penal, direito processual, direito civil, tudo isso é matéria de competência da União. E aí a gente está regulando praticamente tudo. A gente praticamente não dá nem aos estados, nem aos municípios, competência para legislar. Isso vai causar problemas. Por exemplo, vocês devem ter visto uma reportagem no Fantástico, no Jornal Nacional, falando de uma lei de São Vicente de Ferrer. Tem alguém de São Vicente de Ferrer aqui? Não está aqui. Do que tratava a lei? Sobre o uso de capacete, não era? O que é o uso de capacete? Legislar sobre trânsito e transporte. Legislar sobre trânsito e transporte é a competência da União. Se é a competência exclusiva da União, os municípios não podem tratar dele. Mas essa especificidade Vocês lembram que antigamente se legislava sobre mototáxi? Antes da lei permitir, porque houve uma lei complementar depois permitindo que cada município regulasse. Todas as leis eram inconstitucionais. Por quê? Porque era regular a matéria de trânsito e transporte. E trânsito e transporte é competência da União. Sendo de competência da União, os municípios não podem tratar da matéria. Isso não é só no município, não. No âmbito do Estado, acontece a mesma coisa. Há vários projetos de iniciativa de deputados estaduais que, apesar do brilhantismo, apesar do mérito, infelizmente acabam não podendo ser aprovados. E aí a gente vai exemplificar mais à frente. Mas vejam só, a despeito disso tudo, Paulo Bonavides, um jurista cearense, talvez o maior constitucionalista que se tenha no século XX no Brasil, ainda vivo, já mais de 90 anos, ele diz: não conhecemos nenhuma forma de união federativa contemporânea, onde o princípio da autonomia municipal
tem alcançado o grau de caracterização político e jurídico tão alto e expressivo quanto aquele que conta da definição constitucional do novo modelo implantado no país com a Carta de 88. O que eu quero dizer com isso? Que, apesar disso tudo, os municípios no Brasil, eles têm autonomia que não se vê no mundo. Eles podem se autogovernar, porque elegem seus representantes, eles podem se auto-administrar, porque o prefeito elege seus secretários e define as políticas públicas, se auto-organizar, porque é possível ao município dizer como é que se dará a divisão do poder, com as secretarias, com as subprefeituras, e tem poder normativo próprio. Na Alemanha, só para a gente ter esse exemplo, o município só tem caráter administrativo. O município não legisla. O município é uma mera divisão do Estado. Ele só possui caráter normativo e administrativo para fazer o que o Estado lhe impõe. Então, a despeito disso tudo, o município na Federação Brasileira, ele goza de relevada e relevante autonomia. Pois bem, sobre o que então é que eu posso legislar no âmbito do município? Que matérias é que o município pode tratar? Está lá no artigo 30. Compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Eis o primeiro problema. Não há enumeração expressa das matérias que podem ser objeto de lei municipal, doutor Jairo. E aí a gente comete um grave, talvez o Constituinte tenha cometido um grave equívoco. Por quê? Porque ele diz assim, ó, as matérias que a União vai legislar são essas. Ele enumera todas. As matérias que o município vai legislar são as de interesse local. E o que sobrar é do Estado. Assim está definido na Constituição Federal. Isso gera um grave problema, porque nem a nível de justiça, nem a nível de doutrina, quem escreve sobre isso, a gente consegue chegar a um consenso sobre o que é interesse local. De algum modo, se diz que interesse local é tudo aquilo que tem referência à realidade do município, expressamente. Ah, mas andar ou não de capacete na moto é realidade do município, é interesse do município, que é interesse local, interesse daquela cidade. Só que aí a gente não vai poder legislar porque é competência da União. Então, o interesse local é tudo que diga respeito ao dia a dia da cidade. Interessou a cidade, tem reflexo na minha realidade, aquilo será de interesse local. Só que aí eu tenho que me perguntar antes, essa matéria de competência da União, se for competência da União, eu já não posso tratar. É competência do Estado? Aí eu também não vou poder tratar. Mas eu posso suplementar a legislação federal, estadual, no que couber. Por exemplo, meio ambiente. O município pode legislar sobre o meio ambiente? Pode. Suplementando a legislação federal, estadual. Por exemplo, uso do solo. Tudo que diga respeito ao uso do solo pode ser matéria de competência municipal. Quem vai responder sobre o uso do solo é o município. Como, quando e onde? Como eu vou utilizar o solo. Então, tudo que disser respeito ao uso do solo vai ser competência do município. Obviamente, eu vou ter que respeitar a legislação federal, o Código Florestal, a legislação estadual sobre o caso. Mas eu posso sim legislar sobre meio ambiente, apesar de ser lá uma matéria que, em tese, seria também da União. Os estados suplementam e o município tenta tratar desse assunto de modo suplementar. Vejam só, então, como é complexo se legislar sobre direito ambiental no Brasil. A gente vai ter norma da União, norma do Estado e norma do município. Isso sempre gera problema de ordem administrativa, porque
Porque nem sempre a gente sabe se vai pedir a licença ambiental para a secretaria do município, do estado ou para o IBAMA. E não é nenhuma nem duas vezes que dá problema judicial por conta disso. Porque, por vezes, a Secretaria Municipal concede a licença ambiental, o Ministério Público diz que a competência é da Secretaria do Estado, a IBAMA diz que não, que já é dele. Então, a gente também gera um imbróglio por conta de não estar bem definido na Constituição Federal essas competências, porque as competências legislativas geram também consequências administrativas. De todo modo, a gente tem que pensar, o artigo 30 da Constituição Federal regula as matérias de competência do município para a gente legislar. Matéria de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. O processo legislativo, ele pode ser dividido em 3 fases. Primeiro, uma fase introdutória, que trata do poder de iniciativa, e aí esse talvez seja o maior medo do poder legislativo, porque há uma limitação enorme para a iniciativa parlamentar. A nível estadual, a gente tem o artigo 43 da Constituição do Estado. Lá tem as matérias que são de iniciativa exclusiva do governador do Estado. Então, todas aquelas matérias que estão ali, servidor público, ainda matéria tributária, matéria orçamentária, regime jurídico, tratar de secretaria, conceder atribuições para órgãos do Poder Executivo, todas essas matérias, elas são de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Então, uma eventual proposição que verse sobre essas matérias, ela é inconstitucional. Formalmente inconstitucional. Depois dessa fase, a gente vai para uma fase constitutiva e uma fase complementar. Então, vamos tratar aqui da fase introdutória e falar das vedações à iniciativa parlamentar no município. O que é isso? Há matérias que, ainda que sejam de competência do município, são de competência apenas do prefeito. Só o prefeito pode iniciar o processo legislativo. Criação de cargos públicos, função ou empregos públicos da administração direta e autárquica. O vereador propõe um projeto de lei criando o cargo de guarda municipal. O projeto é inconstitucional. Ah, mas o município precisa, o prefeito concorda. Ainda que o prefeito concorde, isso não afasta a inconstitucionalidade do projeto de lei. O caminho correto é o prefeito encaminhar à Câmara Municipal a criação dos cargos públicos. Sob pena de lá na frente, esses cargos que foram criados de forma ilegal serem considerados inconstitucionais. A gente vai criar um problema enorme para a população. Matérias envolvendo servidor público, inclusive aumento de remuneração. O vereador propõe um projeto de lei aumentando a remuneração dos professores. Eu posso fazer isso? Não. Não posso. Ah, mas os professores merecem, mas eu não posso. A iniciativa para fazer isso é do Poder Executivo. Matérias que envolvam organização e funcionamento da administração municipal. O vereador quer propor a criação de uma secretaria, quer extinguir um órgão que existe lá, ele acha que não é mais necessário. Ele pode fazer isso? Não pode. Quem deve propor? O prefeito. Projeto de lei relacionado a orçamento, PPA, LDO e LOA. A iniciativa também é do Poder Executivo. Mas vejam vocês, é possível emendar os projetos do Poder Executivo. O que não é possível é ter iniciativa no projeto. Quando o projeto chega à Câmara Municipal, o regimento interno abre lá um prazo para que ele receba emendas. Então, no prazo de emenda do projeto, é possível emendar. O prefeito, por exemplo, propõe a divisão da secretaria em 2. Os vereadores chegam a um consenso que seria melhor ela dividir em 3, ou não dividir, fazer só uma apenas, ou mudar o nome da secretaria. Isso é possível, mas depois que o projeto já chega ao Poder Legislativo, já chega à Câmara Municipal. Então, sobre todas essas matérias, por repetição da Constituição Federal e da Constituição Estadual,
não é possível o vereador ter iniciativa. Pois bem, isso não impede que os vereadores, à obviedade, apresentem emenda aos projetos de lei. E aí, doutor Jairo, é comum acontecer, depois de aprovado o projeto de lei, o projeto tem de voltar para o prefeito. Em alguns casos, o projeto de lei era aprovado na Câmara Municipal e se considerava, não, a lei foi aprovada. Não, não foi. Ela tem de ir para a fase final da deliberação executiva e depois a volta da sanção e do veto. Nesse caso, em que o prefeito enviava a lei, o legislativo aprovava, e depois não voltava para a sanção ou veto, era a mesma coisa de não ter aprovado nada, porque não finalizou o projeto. Isso também gerava problemas. Ah, não, mas existe a lei. Cadê a lei? Quando a gente ia procurar, tinha lá na ata da Câmara aprovação, mas não tinha aprovação, não tinha sanção nem promulgação. Então, o que acontece? Depois da aprovação do projeto de lei na Câmara Municipal, ela segue para o chefe do Poder Executivo, que vai tomar duas atitudes, pode tomar duas atitudes. Ou ele sanciona, e aí ele está concordando com o projeto de lei, ou ele veta, e aí ele discorda do projeto de lei. O veto, ele pode ser total, englobando o projeto como um todo, ou pode ser parcial. Aí ele pode vetar a íntegra de artigo, a íntegra de alínea, ou a íntegra de parágrafo. Ele não pode vetar uma palavra, por exemplo. Ele pode vetar, logo, um dispositivo por inteiro. Caso o chefe do Poder Legislativo vete, e o veto é irretratável, ele não pode reconsiderar o veto volta para o Poder Legislativo, que então vai votar o veto, não vota mais o projeto de lei. O veto, ele pode ser mantido ou ele pode ser derrubado. Em derrubando, o projeto segue a promulgação e depois a publicação. A promulgação atesta a existência da lei e a publicação torna ela clara para todos, dá transparência ao processo legislativo, dizendo, terminou, a lei existe no município, ela foi aprovada. Não é necessário, é verdade, que a lei seja publicada no Diário Oficial, ainda que a prudência recomende que se o faça. Se publicar no Diário Oficial do Estado, já que os municípios, em geral, não dispõem de Diário Oficial dos municípios. Né? A não ser São Luís, Imperatriz dispõe? Dispõe também, né? São Luís e Imperatriz. Mas, nos casos em que o município não dispõe de Diário Oficial, muitas vezes as leis são publicadas no átrio da Prefeitura, lá no quadro de avisos da Prefeitura. Seria mais prudente, se dá mais transparência ao processo legislativo, se garante que exista, para que não se perca depois essa memória, se publicar no Diário Oficial do Estado. Então, pois bem, só quando termina todo esse trajeto é que a gente vai ter a lei aprovada. Só depois do fim desse curso é que a gente tem a lei aprovada. E aí a gente tem que ter esse cuidado. Já vi em prestações de contas o tribunal exigir a lei, por exemplo, a lei de remuneração dos vereadores, a lei que tratava da remuneração dos vereadores, e não houve promulgação e publicação. Eles entregavam lá como prova da lei só a ata da Câmara Municipal, né, da sessão em que eles votaram o projeto. E aí a gente vai ter um problema de ordem prática, né, porque durante 4 anos se pagou a remuneração com base numa lei inexistente. Apesar da boa-fé, né? Apesar da boa-fé, mas o Ministério Público é implacável. E ele não quer saber disso. Então, e eu queria encerrar falando para vocês que vocês se encontram entre a técnica e a política. Vocês têm de ter noções do processo legislativo. Vocês não precisam dominar o processo legislativo. Isso não é assunto para vocês. O que vocês sabem fazer e fazem bem é fazer política.
O que vocês devem ter são órgãos auxiliares ao trabalho de vocês, como a gente tem aqui na casa. No meu caso, eu sou consultor legislativo de direito constitucional. Eu dou parecer em todos os projetos de lei que passam pela casa, falando sobre a constitucionalidade e legalidade dos projetos. Tive a oportunidade, inclusive, de ser presidente da Associação Nacional de Consultores Legislativos. A gente tem uma consultoria no Senado, já de muitos anos, uma consultoria na Câmara de Deputados, de muitos anos, que fazem um trabalho excepcional. Tem consultoria em outras assembleias, mas também é bom que isso seja replicado para as câmaras municipais. Por quê? Porque com as consultorias, o Poder Legislativo passa a ter um órgão técnico, apolítico, porque nossos pareceres não olham cor partidária, eles se baseiam apenas tão somente na técnica legislativa, no que a Constituição e o regimento interno prevêem sobre o caso, e baseiam a atividade dos parlamentares. Não é que a gente tenha decisão final, a gente não tem decisão final, de modo algum. A gente apenas permite que os vereadores, que os deputados, tenham uma noção sobre o que eles estão votando e a forma que ele pode solucionar aquele problema. Muitas vezes, o que o deputado diz, ele tem a ideia, mas ele não sabe a solução. Eu queria fazer um projeto sobre isso, tem como? É possível? E a gente dá a solução para ele, é possível, desse jeito aqui. Ó. Tem outro estado, o Supremo já disse isso, talvez se a gente sair por aqui e não colocar bem isso, é possível se fazer. O que é isso? É dar soluções técnicas para problemas de ordem política. A preocupação dos vereadores é antes em fazer política. Lógico, fazer política, mas fazer política baseado em soluções técnicas, em soluções que podem dar a vocês segurança para bem exercer essa função, é muito melhor. E aí eu termino também como o que o Jairo vem dizendo. O futuro depende de vocês. Vocês têm todo um caminho para seguir. Com certeza, com mais encontros como esse, e aqui eu parabenizo mais uma vez o presidente Arnaldo Melo, a gente vai poder ter um poder legislativo mais forte, mais pujante, que possa fornecer soluções para os problemas da sociedade e, sobretudo, fornecer produtos finais para a sociedade, que ela possa dizer, ao fim e ao cabo, esses 4 anos valeram, esse legislativo valeu, eu tive realmente verdadeiros representantes no parlamento durante esses 4 anos. Muito obrigado.